Olá, meus caros ouvintes! Aqui quem fala é Maria Luísa, diretamente da sua Inforádio, com o programa Geografia em seu dia a dia, onde hoje falaremos sobre a urbanização brasileira. E para isso temos aqui conosco o zelador Wendel, que trabalha na nossa escola há cerca de 10 anos, a nossa professora de língua portuguesa, Giovana, a nossa professora de geografia, Gabriela, e a líder do Grêmio Estudantil, Ana Carolina Leles. Como de costume do nosso programa, relacionaremos aspectos da vida e do conhecimento de cada um com o tema de hoje. Mas, primeiramente, devemos ter uma ideia do que é urbanização, que em conceitos básicos nada mais é que o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Então, vamos começar! Zelador Wendel, eu soube que o senhor, além de possuir uma casa aqui na cidade, também possui uma na zona rural. Isso está certo? Sim, apesar de eu trabalhar e morar aqui na cidade, eu também tenho uma casa na roça. Eu costumo ir lá todos os finais de semana, sempre que eu posso. Entendo. E o senhor poderia nos contar um pouco sobre as diferenças entre a área que fica sua casa aqui na cidade e a área que fica sua casa no campo? E também algumas características de cada? Claro, por exemplo, as casas vizinhas à minha lá no campo, elas não são construídas umas perto das outras. E a maioria das pessoas que vivem na minha comunidade, na comunidade rural, elas trabalham cuidando da lavoura e do gado. E quando eu paro para poder pensar que na cidade, as casas elas são completamente diferentes, elas são bem perto uma das outras, né, os apartamentos e as casas. E aqui eu consigo encontrar com muito mais facilidade os serviços básicos, como hospitais, escolas, água encanada. E também o número de pessoas aqui na cidade é bem maior do que as pessoas que lá do campo. Entendo. Então, com isso, podemos ver um pouco da diferença entre a zona rural e a zona urbana e algumas de suas características. Pensando nessas duas zonas, é comum ver pessoas migrando da zona rural para a urbana. Um exemplo que encontramos está na história de vida da professora Giovana, que nasceu no campo e veio para a cidade com a família em busca de melhores condições. Não é mesmo, professora? Isso mesmo. Eu vivia no campo, em uma comunidade do interior, com minha família. Mas, por conta da baixa produção e seca, meus pais decidiram arriscar tudo e sair do campo em busca de melhores condições de vida e emprego, na esperança de um futuro melhor para mim e para meus irmãos. Então, por isso, viemos até a cidade. De início, foi bem complicado. Havia outras pessoas como nós à procura de emprego. Mas depois de um tempo, meu pai conseguiu um trabalho em uma fábrica e minha mãe conseguiu um emprego em uma pensão como cozinheira. Nossa, que história, não é mesmo? Além disso, é um excelente exemplo do êxodo rural, processo que se intensificou no Brasil durante o século XX. E para aumentar ainda mais o nosso conhecimento, eu gostaria de pedir que a professora Gabriela, que é formada em geografia, falasse um pouco mais sobre esse processo histórico da urbanização no Brasil. Pode ser? Claro! O processo de urbanização no Brasil teve início lá no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Esse deslocamento, também chamado de êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário exportador para o modelo urbano industrial. E atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. Mas a partir do início do processo industrial, em 1930, que começou a se criar no país condições específicas para aumento do êxodo rural, além da industrialização, também esteve associado a este deslocamento campo-cidade. Dois outros fatores
como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Uau! No entanto, essa expansão urbana sem o devido planejamento tem gerado uma série de problemas sociais e ambientais, não é mesmo? Carol, você como jovem que se demonstra sempre atenta às coisas à sua volta, pode dizer alguns dos problemas que você observa na sociedade advindos dessa urbanização? Claro, claro. A urbanização desordenada, que pega os municípios despreparados para atender às necessidades básicas dos cidadãos, causa uma série de problemas sociais e ambientais. Alguns exemplos são a favelização, os altos índices de violência, o grande número de desempregados, a alta poluição por conta do grande número de indústrias, automóveis e de habitantes, enchentes em razão da impermeabilidade do solo pelo asfaltamento e edificações, associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial. São situações bastante comuns nas grandes cidades brasileiras. Nossa, que interessante! No entanto, o programa de hoje vai chegando ao fim. Mas antes, vamos recapitular sobre o que falamos e descobrimos. Hoje, vimos um pouco sobre a diferença entre as zonas rural e urbana. Além disso, encontramos um exemplo real do êxodo rural e alguns dos motivos que levam a ele. Com a ajuda da professora Gabriela, entendemos mais a fundo como se deu o processo de urbanização no Brasil, além de ver pelos olhos atentos de uma jovem estudante algumas das consequências negativas desse rápido e desordeiro processo. Quanta coisa, não é mesmo? Bom, então eu deixo aqui o meu agradecimento pela participação dos nossos convidados e a sua atenção, caro ouvinte. Até o próximo programa.